Olá, tudo bem? Meu nome é Kalel Victor. Eu estou aqui para fazer a resolução dessa atividade, a disciplina de estrutura de dados. E bom, vamos dar início, né? Aqui, começando pela primeira questão, né? Essa atividade tem 8 questões. Eu vou estar fazendo a resolução e explicando elas. Vou resolver aqui nessa folha. E bom, vamos dar início, né? Dada a função da imagem, realize a contagem de instruções e escreva a função exata que representa o tempo de execução do algoritmo em função da entrada. Considere que cada operação simples leva uma unidade de tempo para ser executada e que, para considerar o pior caso, deve-se assumir que todas as repetições do laço estarão no if. Além disso, determine para que serve a função. Beleza, vamos lá, né? Como é que funciona essa questão? A gente tem esse algoritmo, nós temos que definir a função exata, né? Escrever a função exata. A função desse algoritmo, deixa eu pegar meu lápis aqui. A função desse algoritmo, a gente vai, como está pedindo na questão, né? Cada operação simples leva uma unidade de tempo. Então, tendo isso em vista, o incremento aqui, a atribuição vai ser 1. A condição vai ser n mais 1. Esse mais 1 é por conta da condição de saída. E o incremento vai ser n. Beleza. No for interno, como ele está dentro, né, desse for, ele vai se repetir n vezes. Então, esse j, né, eu vou fazer aqui na folha para ficar mais fácil. Eu não sei se está, eu creio que esteja dando para ver os dois. Mas, enfim, eu acho que está dando para ver direito. Vamos lá. Aqui a gente teve na primeira linha 1 mais n mais 1 mais n, que isso é igual a 2n mais 2, né? Então, agora vamos para a segunda linha. Na segunda linha, nós temos uma atribuição também. Essa atribuição, como está no for interno, vai ser n, mais, aí aqui, nós temos a condicional e o incremento. Esse j, ele depende do i. Então, no primeiro loop, o j vai ser i mais 1. Na próxima, vai ser i mais 2, entendeu? Ele vai sempre adicionando. Então, isso aí é uma PA, né? Porque quando chegar no último loop, ele vai estar faltando um elemento só para acabar o array. Então, isso aqui vai ser a fórmula da PA. Para a gente poder calcular, a fórmula da PA está aqui, né? PA somatório, que é Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Ok, né? Aqui, acho que até agora está dando para entender e vamos seguir, né? Aqui vai ser, substituindo, né? O A1 vai ser N, mais o A2 ou o AN vai ser 1, né? Por que vai ser 1? Porque quando chegar no último loop, né, assim como eu falei, o último elemento, né, vai estar faltando só uma vez para ele chegar no último elemento. Então, o AN vai ser 1. N mais 1. Tudo isso vezes N sobre 2. Então, pronto. Aí aqui a gente fez a condição, né? Aí agora falta o incremento. O incremento, ele vai ser do mesmo jeito, só que menos 1. Por quê? Porque a cada vez, a cada loop, ele vai estar mais próximo do final da array. Então, ele vai ter que percorrer menos um número. Então, vai ser n menos 1 vezes n sobre 2. Pronto. Fazendo o cálculo aqui, né? Vou fazer aqui de caneta. Ele vai dar... Acho que a gente vai somar, né? Vamos deixar o n primeiro. N mais n vezes n, n ao quadrado, mais 1 vezes n é n, sobre 2. E mais
n mais 1, ou n menos 1, né? N vezes n vai dar n ao quadrado também, mais 1 vezes n, n também. Ou melhor, aqui não é mais, né? Aqui é menos. Deixa eu cortar aqui, fazer aqui do lado. Que vai ser n ao quadrado menos n sobre 2. Então pronto. Aqui a gente tem a fórmula, né, o cálculo da segunda linha, como é que ele vai ser. Dá para simplificar mais ainda, né? Fazendo aqui n ao quadrado mais n sobre 2. Aqui a gente pode somar, né, esses dois aqui. A gente tem n mais n ao quadrado mais n ao quadrado é 2n ao quadrado. N menos n é nada. E repete a base, né? As bases são iguais. E pronto. Aqui, simplificando ainda mais, pode ficar dessa forma. Temos n mais 2n ao quadrado sobre 2. Cortando o 2, né? A gente tem n ao quadrado mais n. Então, basicamente aqui, essa daqui, a gente pode dizer que isso daqui é o cálculo que resume, né, a segunda linha, né, o for interno. Aí, beleza. Dentro do for interno, a gente tem esse if, né? Como está na questão aqui, nós temos que considerar que o pior caso vai assumir todas as repetições, eles vão entrar no if. Então, beleza, a gente vai assumir isso. Como é que funciona? O if, ele conta como uma atribuição, né? O próprio if conta como uma, e dentro dele, porque aqui, né, tá tendo uma operação, e dentro dele tem mais 3 atribuições, que é 1, 1 e 1. Beleza. Aqui é 4, né? Não tem segredo. Aqui, dentro do if, temos 4. Porém, ele está dentro do for interno, né? Como ele está dentro do for interno, ele vai ser multiplicado pela quantidade de vezes que ele é incrementado, que no caso é 4 vezes n menos 1 vezes n sobre 2. E pronto. Essa daqui é o cálculo, né, do if. Aqui a gente pode simplificar também, né, fazendo dessa forma. 4 vezes, aí nós temos, né, n vezes n, n ao quadrado. 1 vezes n é n menos n sobre 2. Que nós temos 4 vezes n ao quadrado menos n sobre 2. Como é que fica, né? Vai ficar... A gente pode cortar o 4 com 2, né? Aí vai ficar 2n ao quadrado menos n. O 2 some. E, simplificando novamente, a gente pode deixar dessa forma. 2n ao quadrado, né? Que é 2 vezes n ao quadrado, menos 2 vezes n, que é 2n. Pronto. Então, no final, ficou essas 3 fórmulas, né? Que é o 2n mais 2, mais, é o 2n mais 2, né? Da primeira linha, mais n ao quadrado mais n, que é do for interno, mais o if, né? Que vai entrar em todas as operações. Vai entrar todas as vezes, vai entrar no if. 2n ao quadrado menos 2n. Pronto. Aqui a gente só soma, né? n ao quadrado com 2n ao quadrado, 3n ao quadrado. Mais 2n mais n menos 2n é n. Mais 2, que é a constante, né? Então, podemos dizer que essa daqui é a resposta da primeira questão. Essa daqui seria a função exata, né? Se, considerando, né, que cada operação leva uma unidade de tempo. É isso. Aí, beleza. Essa daqui foi a primeira questão. As outras questões, elas são mais rápidas. Essa questão, realmente, ela é uma das mais complicadinhas. Mas agora as outras são mais rapidinho. Então, vamos lá. Segunda. Na segunda, nós temos esse algoritmo daqui, que é f de n igual a 3n mais 220 e g de n igual a 7n. Elas resolvem o mesmo problema. Determine em que situação o f de n é melhor que o algoritmo g de n. Para isso, a gente tem que fazer só uma inequação básica, né? F de n é igual a 3n mais 220 e g de n
igual a 7n. Para resolver, a gente só compara, né? Se ele tá, quando a gente quer saber quando o f de n vai ser melhor, então a gente compara. 3n mais 220 tem que ser menor do que o 7n. Pronto. Aí o 220 está aqui, né? O 3n vai passar para o lado de cá, para a direita. Vai ficar 3n. Aqui vai ficar 220 menor do que 4n. Aí divide, né? 220 é menor do que 4n. 220 dividindo por 4, né? Aqui vai ser por 5. Aí vai dar 20, sobra 2, desce o 0. Aí por 5 novamente. Que a gente tem 55 menor do que n. Ou seja, enquanto o n for menor do que 55, o g de n vai ser melhor. Porém, quando o n for superior a 55, o f de n é melhor. Então, quando n for maior do que 55, f de n vai ser melhor sempre. Então, essa daqui é a resposta da segunda questão, né? Agora, a terceira. Eu espero que esteja dando para ver direitinho, mas vamos lá, né? Prove utilizando a definição matemática. Aí temos aqui, né? 2 elevado a n mais 2 mais n ao quadrado mais n mais 1. Tem que provar que isso daqui é O de 2 elevado a n. Como é que faz? A gente prova, que é a terceira questão agora, a gente prova da seguinte forma. Deixa eu só copiar aqui. 2 elevado a n mais 2 mais n ao quadrado mais n mais 1 tem que ser O de 2 elevado a n. Isso daqui a gente faz como? A regra do O maiúsculo é que ele tem que ser maior ou igual do que a função, né? Então a gente só compara fazendo assim. 2 elevado a n mais 2 mais n ao quadrado mais n mais 1 tem que ser menor ou igual a uma constante qualquer vezes o 2 elevado a n. A gente, usando uma constante qualquer, provando que isso aí é verdade, a gente consegue provar matematicamente, né? Então pronto, a gente pode usar qualquer constante. Eu vou usar aqui o c como 10 e o n, sei lá, como 2 mesmo. Aí a gente, usando esses valores, consegue provar, né? Então vai ficar 2 elevado a... elevado a 2 mais 2. Vou fazer de caneta, que eu acho que fica melhor de visualizar. A caneta fica mais fácil. 2 elevado a 2 mais 2, mais 2 ao quadrado, mais 2, mais 1, tem que ser menor ou igual que 10 vezes 2 elevado ao quadrado. Beleza, 2 elevado a quarta, né? É 16. 16 mais 4, mais 3, tem que ser menor ou igual a 40, né? Pronto, 23, né? 23 menor ou igual a 40. Pronto, a gente provou aqui com esses valores que essa afirmação daqui, ela é verdadeira. Então, essa função daqui, ela é O de 2 elevado a n. A gente provou matematicamente. Beleza, primeira folha foi, agora vamos para a segunda, né? Que é a quarta questão. Ela é parecida, só que só muda que a gente tem que fazer com o θ, né? Θ e o ômega maiúsculo, ao invés do O maiúsculo. Só muda a regra como faz, mas eu vou explicar aqui, não é difícil não. Vamos lá, quarta questão. Utilizando as definições para as notações assintóticas, prove que são se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações, né? Aí temos na letra A 5n ao quadrado mais 7n, que tem que ser θ de n ao quadrado. E vamos fazer, né? A regra do θ é que uma constante 1 vezes n ao quadrado tem que ser menor ou igual à função, né? 5n ao quadrado mais 7n. E tem que ser menor ou igual a uma constante 2 vezes o n ao quadrado. Aí aqui eu posso falar que a primeira constante vai ser 1, para facilitar, né, com que ele seja menor. E o C2 eu vou dizer que ele vai ser, sei lá, 10. Mas eu posso usar qualquer constante.
O n, vou dizer que ele é, não sei, vamos dizer que o n é 3. E vamos lá. Aqui a gente só substitui, né? 1 vezes 3 ao quadrado tem que ser menor ou igual que 5 vezes 3 ao quadrado, mais 7 vezes 3, e tem que ser menor ou igual do que o C2, né? Quem é C2 é 10. 10 vezes 3 ao quadrado. 1 vezes 3 ao quadrado é 9, né? Então é 9, menor ou igual 5 vezes 9, 45, mais 21, vai dar 66. Isso daqui é menor ou igual do que 3 ao quadrado é 9, né? 90. Pronto, aqui a gente provou que essa afirmação daqui ela é verdadeira, né? A letra A ela é verdadeira. Por quê? Porque se a gente conseguir encontrar um constante C1 e C2 que tornem essa afirmação válida, logo a letra A é verdadeira. Então, beleza, vamos para a letra B, né, agora. Na letra B, 9n ao cubo mais 3n tem que ser igual a ômega maiúsculo de n. O ômega maiúsculo é semelhante ao O maiúsculo, só muda que ele muda a ordem do sinal, né? Ao invés de ser do O maiúsculo, como ele tinha que ser maior, né? O ômega maiúsculo ele tem que ser menor. Porque o ômega ele é o piso, né? Então, vamos lá. 9n ao cubo mais 3n tem que ser menor ou igual, tem que ser maior ou igual a uma constante qualquer vezes o n, né? Que é ômega maiúsculo de n, então tem que ser maior do que uma constante vezes o n. Aqui é a constante. Para tornar isso verdadeiro, né? Não tem nem como, é muito fácil, porque aqui é 9n ao cubo, é muito superior. Então, vamos dizer aqui que a constante é 1 mesmo. Constante 1 e o n igual a 2, que já vai dar certo. 9 vezes 2 ao cubo, mais 3 vezes 2, tem que ser maior ou igual a 1 vezes 2. 2 ao cubo é 8, né? 9 vezes 8 é 72, mais 3 vezes 2 é 6, dá 78. Isso daqui tem que ser maior ou igual a 2. Então, a gente já conseguiu provar aqui, muito fácil, que essa afirmação também é verdadeira, né? A letra B também é verdadeira. Então, não tem segredo. Agora, bora para a quinta questão. Aqui, a gente faz da seguinte forma. Suponha que um problema x depende de um parâmetro inteiro n. O algoritmo f de n para resolver o problema é O minúsculo de n ao quadrado. Então, meu amigo disse que tem um algoritmo g de n que é melhor, pois ele é ômega minúsculo de n. Será que ele tem razão? Explique e demonstre. Beleza. Essa questão daqui ela é mais teórica. Não tem muito como a gente resolver com cálculo. Porque são duas funções onde a gente não tem como comparar uma com a outra. Que é uma o quê? O minúsculo de n ao quadrado e uma ômega minúsculo de n. O que é que isso significa? O minúsculo de n ao quadrado quer dizer que a função ela sempre vai estar abaixo de n ao quadrado. Ela pode estar, eu vou chamar o minúsculo de f de n e o ômega minúsculo de g de n. O f de n, né, que é o minúsculo, ele pode ser, sei lá, 2 n elevado a 1,8, não sei. Isso aqui é o minúsculo de n ao quadrado, porque isso aqui não é n ao quadrado, isso aqui está abaixo de n ao quadrado. Porém, o g de n, ele pode ser, porque é ômega minúsculo, né? O ômega minúsculo no melhor caso, ele vai ser n. Então, ele está sempre acima de n. Então, ele pode ser muito bem um n ao cubo. E, nesse caso, o f de n seria melhor. Porém, o g de n, do mesmo jeito que ele pode ser um n ao cubo, ele pode ser, sei lá, um n log de n. Então, nesse caso, o n log de n, né, ele seria superior ao f de n. Então, não tem como definir qual função é melhor. Porém, a pergunta é se ele tem razão, né? Se ele tem razão sobre o quê? Que ele afirma que a função dele é melhor. Se ele afirma que a dele é melhor, quer dizer que ele está dizendo que a função dele é melhor em todos os casos.
E não, isso aqui não é verdade. Justamente por isso que eu acabei de explicar. Então, se a pergunta, né, é se ele tem razão e explique o porquê, né? Explique e demonstre. Como eu demonstrei aqui, há casos onde a função f de n pode ser superior ou inferior. Então, depende muito da situação. Logo, a afirmação dele é falsa. Não tem como ele afirmar isso. Então, beleza. Na sexta questão, né? Vamos lá. Fazer rapidinho. Estamos quase acabando. Na letra A, né? Temos qual algoritmo é melhor? O maiúsculo de n ao quadrado. O maiúsculo de n ao quadrado. Ou ômega minúsculo, ou O minúsculo de n ao cubo. E ela é parecida com a questão anterior. Porque, nesse caso, é a mesma coisa. Há situações onde o O maiúsculo vai ser melhor e há situações onde o ômega minúsculo pode ser melhor. Assim, eu vou explicar, né? Vamos lá. Vou dizer que o O maiúsculo é f de n. Então, f de n e g de n. Aí, beleza. O f de n, né, que é o O maiúsculo, quer dizer que o algoritmo ele sempre vai estar igualado ou abaixo a n ao quadrado. Ele nunca passa de n ao quadrado. E o O minúsculo fala que ele está sempre abaixo de n ao cubo. O que é que isso significa? Que os dois, eles estão... o O maiúsculo está sempre abaixo de n ao quadrado, no máximo ele chega em n ao quadrado, ou seja, ele pode ser, sei lá, n ao quadrado. O O minúsculo, ele pode ser n elevado a 2,5. Isso aqui é O minúsculo de n ao cubo, porque nunca vai ser um n ao cubo. Isso aqui não é n ao cubo. Então, mais é maior do que n ao quadrado. Nesse caso, f de n é superior. Porém, há situações onde o f de n pode ser n ao quadrado e o g de n pode ser n, sei lá, n log de n também. N log de n também é O minúsculo de n ao cubo, porque ele está abaixo de n ao cubo. Então, nesse caso, o n log de n, né, o g de n, seria superior ao n ao quadrado. Então, dificilmente é possível falar qual é o melhor em todos os casos, né? Mas, seguindo a definição, né, eu vou seguir a definição aqui. Seguindo a definição, o O maiúsculo de n ao quadrado, ele é melhor. Por quê? Porque ele é mais preciso, né? Então, se alguém fala que tem um algoritmo O maiúsculo de n ao quadrado e compara com um algoritmo que é O minúsculo de n ao cubo, eu sempre vou escolher o algoritmo que é O maiúsculo de n ao quadrado, justamente pela sua precisão. Então, nessa resposta eu diria que o O maiúsculo ele é melhor. E na letra B, que é O maiúsculo de n ao quadrado, e ômega maiúsculo de n ao cubo. Essa daqui não tem nem o que falar, né? Obviamente, o O maiúsculo é melhor, porque, assim, o O maiúsculo, ele é o teto, né? Ou seja, o algoritmo ele sempre vai estar abaixo de n ao quadrado. O ômega maiúsculo, ele sempre vai estar acima ou igual a n ao cubo. Então, obviamente, né, como o ômega ele nunca vai estar abaixo de n ao cubo, ele nunca vai ter o desempenho do O maiúsculo, né? Então, justamente por isso, o O maiúsculo ele é melhor sempre, em todos os casos ele vai ser melhor. Então, beleza, a sexta questão foi isso, né? Agora, bora para a sétima. Na sétima questão, a gente tem um algoritmo recursivo, né? Tem que fazer um algoritmo recursivo que seja O maiúsculo de log de n. Nessa questão, eu vou fazer o algoritmo de busca binária bem rapidinho aqui. Fazer em Java, public int busca. Eu vou chamar só de busca. Aí ele vai ter, né, um array de inteiro. Vai ter um valor que vai receber, um início e o fim. Pronto.
Aí ele vai ter uma condição, né? Vai verificar se o início, no caso base, né? Se o início for maior do que o fim, aí retorna return -1, né? Que aí tá errado. Se não, aí ele vai entrar aqui, vai criar uma variável, vai criar um int meio, que vai receber o início mais o fim, dividido por 2. Aí vai entrar no outro if, né? Se, aí vai verificar, né? Se o array na posição do meio, se o array na posição do meio for igual ao valor, aí ele vai retornar a busca, né? Vai chamar o método novamente, chamando o array, perdão, se ele for igual ao valor, ele vai retornar o próprio valor, né? Beleza, retorna o valor. Esquece essa linha daqui de cima, tá? Retorna o valor. Aí vai ter outro if. Que se não for esse caso, né? O array na posição do meio, se ele não for igual, ele quer dizer que ele é maior do que o valor, né? Se o array ele é maior do que o valor, quer dizer que o valor ele está antes do meio. Aí nesse caso, sim, ele vai retornar a busca chamando o array, o valor, o início e o meio -1. Por que o meio -1? Porque ele está antes do meio, né? Se o meio ele é maior do que o valor está antes do meio. E se o valor está antes do meio, ele vai percorrer do início até o meio -1. Se não, vai ter um else e ele vai chamar novamente, né? Return busca com o array, o valor, o meio mais 1 e o fim. E aí, se ele não é igual, não tá antes, ele só pode estar depois do meio, né? Se ele estiver depois do meio, ele vai começar do meio mais 1 até o final. Aí pronto, beleza. Esse aqui é o algoritmo, né, de busca. Só ignora essa linha daqui, né? Aqui ele vai retornar o valor. E pronto. Só falta uma questão, que é para resolver a equação de recorrência. Descubra qual é o θ do algoritmo. Então, aqui eu vou até usar a parte de trás aqui da primeira folha, só para terminar essa outra questão, né? Que a gente tem uma equação de recorrência que é o t de n igual a 2 vezes t de n sobre 2 mais θ de n ao quadrado mais 1. Como é que faz aqui, né? Aqui a gente pode usar o teorema mestre. Como é que ele funciona? Para a gente não ter que desenhar, né, a árvore inteira, a gente pode só fazer o teorema. Se ele tiver respeitando a fórmula dele. Como é que é a fórmula? A fórmula do teorema mestre, basicamente, é que a nossa equação tem que ter essa cara. A vezes n sobre 2 mais f de n. Se a nossa equação tiver essa cara, a gente pode usar o teorema mestre. Como é o caso, né, a gente pode fazer. Aí quem é o A? A é igual a 2. B vai ser igual a 2 também, né, que é o número que está sendo dividido. E o f de n vai ser igual a n ao quadrado, né, que está aqui. Então, n ao quadrado. E vamos lá, tá faltando pouco. Aqui, como a gente já encontrou o A, B e o F de N, né, a gente pode fazer o cálculo, como é que funciona no teorema mestre. Se ele atende a questão, né, a gente pode fazer log de N, né, melhor, N elevado a log de A na base B. A gente faz, né, N
o log substituindo, né? Vai ficar log de 2 na base 2, que é 1, né? Então, n elevado a 1, que é o próprio n. Aí esse valor a gente vai comparar com o f de n. Aí tem três situações possíveis, né? O f de n, que é o n ao quadrado. Tem três situações possíveis, que é o quê? Que é quando ele é igual, menor ou maior. No nosso caso, o n ao quadrado, né, que é o f de n, ele é maior que o n. Então, isso significa que a gente vai pegar o maior valor. Quando ele é maior, a gente pega o maior valor. Então, como o n ao quadrado é o maior valor, quer dizer que a afirmação é verdadeira, né? Ele realmente é θ de n ao quadrado. Essa equação, ela é θ de n ao quadrado. Então, essa daqui é a resposta da oitava questão, né? Descubra qual é o θ do algoritmo. É θ de n ao quadrado. E, beleza, basicamente era isso. Resolvemos, né, todas as 8 questões. Espero que tenha ficado clara a resolução. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.